Boa tarde para quem está aí chegando. Vamos testando o som. Dando ok. Está tudo bem? Dá um ok para ver se o meu som tá bom, se estão todos ouvindo, que já estão me assistindo. Agradecendo a quem já está entrando. Jane Ferreira, Zé Luiz. Vamos dar início às 15 horas, horário marcado, estipulado. Nós vamos fazer o início da nossa live. Que bom, Lilian, tô te vendo aí. Então, vamos dar início, né? São 15 horas. Nós sabemos, frequentadores da doutrina espírita, que os espíritos também têm horário. Então, nós vamos respeitar o horário, né? Dando muito boa tarde a todos que estão entrando, a Irene, a Larissa, né? Representada pela minha norinha Maria Gabriela. Vamos dar boa tarde a todos, amigos espíritas, não espíritas, simpatizantes. Hoje nós estamos dando início a um ciclo de palestras doutrinárias através do Facebook do 24º CEU, que é o Conselho Espírita de Unificação, órgão, né, representativo das instituições espíritas de Valença e Rio das Flores. Eu, Lucimar Ribeiro, alguns me conhecem, outros não, sou representante do Centro Espírita de Valença. E nesse instante nós vamos dar o início, como nós fazemos nas reuniões doutrinárias nas nossas casas, né, a leitura de um livro, uma mensagem edificante, para ir serenando os nossos corações, para que possamos já ir absorvendo as mensagens da espiritualidade que chega até nós. Então nós vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem esperança, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, ele foi escrito para que pela paciência, consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar o que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos, onde a aflição percebe o ranger de dentes. Mas as trevas exteriores, mais existe a luz, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inescrutáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que mergulhe na descrença ou na dúvida, nas lágrimas ou na dilação, será socorrido por Deus, com a indicação do futuro. Jesus, na posição do Mestre Divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente e que os erros são próprios da escola evolutiva.
E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim. Levantamo-nos e prossigamos, convictos que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Depois dessa leitura que fala dos nossos corações, principalmente nesse momento tão delicado que nós estamos passando, né, que nunca nós podíamos imaginar nessa encarnação que poderíamos passar. Uma pandemia causada por um pequeno vírus, né, que nos colocou em isolamento social, fechou as nossas instituições religiosas pelos governantes para proteger a saúde da população. E atendendo, né, ao decreto, nossas casas espíritas fechadas, nossas casas materiais, né, que a gente tem que estar sempre frisando isso, porque o ideal cristão, o ideal espírita, ele não pode ser paralisado. E por isso, né, que o 24º Seu, que é o Conselho Espírita de Unificação, teve essa iniciativa, apesar de a gente saber que existe excelentes palestras, excelentes expositores, nós hoje aqui não somos expositores, somos divulgador da doutrina espírita. Então, se propôs a levar o consolo, o conforto aos frequentadores das nossas casas. É para eles que nós falamos hoje, para os nossos frequentadores, nossos amigos, que hoje nós estamos isolados, devido, né, ao fechamento das casas espíritas. E enquanto né, houver esse fechamento, nós todos estaremos aqui através do link do Facebook do 24º Seu, fazendo essa transmissão que será realizada, né, essas palestras, todas as quartas às 15 horas e todas as sextas às 20 horas, nesse mesmo canal. E nós estamos, né, vivendo este momento, né, que a transição planetária. É isso que bateu às nossas portas. Quanto tempo que nós ouvimos falar da transição planetária? A transição planetária, tão falada, mas nunca esperada. Quanto tempo? Nós imaginávamos que seria uma grande guerra, um grande acontecimento, mas veio um pequeno vírus. Essa transição planetária está acontecendo, há muito tempo. Nós somos alertados por Jesus em vários ensinamentos. Jesus nos alertava, nos falava. Na codificação, os espíritos superiores, nas literaturas complementares, em todos os tempos, por vários missionários que vieram à Terra em todos os momentos, na história planetária, de diversos credos. Mas o que a gente imaginava até então? A gente achava que o mundo de regeneração, ele bateria a nossa porta num passe de mágica. Tudo se transformaria, onde não haveria mais o mal, onde não haveria mais a dor, que tudo seria perfeitamente bom, da noite para o dia. É assim que a gente sempre imaginou, Gente, quanto tempo nós estamos ouvindo falar, de reforma íntima, de transição planetária. E os amigos espirituais nos alertou sobre os sinais do tempo, a codificação, na Gênese, e esses sinais estão acontecendo, nós estamos percebendo. E esses sinais não são materiais somente, eles são principalmente morais. Então, é a hora da colheita. A colheita sendo feita, como nos advertiu Jesus. Onde o mal, ele não se esconde, o mal é audacioso. Onde precisamos ter cautela e principalmente, como essa mensagem nos sugeriu da vinha de luz, esperança. Então, nós estamos vivendo um momento que nós precisamos ter esperança em nossos corações para o mundo. E falando, nessa transição planetária, o livro de Divaldo, pela psicografia de Joana de Ângeles, Após a Tempestade. Esse livro, a sua primeira publicação foi em 1974, há 46 anos. Então, quase 50 anos, Joana de Ângeles já nos estava alertando sobre isso. Então, após a tempestade, o que vai suceder? E como nós vamos nos comportar, daqui para frente. E logo no prefácio desse livro, explicando, sobre o decorrer do livro, tem duas mensagens que nos remota o que está acontecendo hoje. Tempestades morais, econômicas, sociais
rugem ameaçadoras em toda parte. A terra parece gigantinal, batida, e as criaturas aturdidas estetoram, choram, gritam, esbravejam e oram. É o que nós estamos passando agora. E logo no primeiro capítulo, né, capítulo calamidades. O que a benfeitora espiritual nos alerta? Com frequência regular, a Terra se faz visitada por catástrofes diversas que deixam rastros de sangue, luto, dor, com veemente convite à meditação dos homens. Então, um momento de reflexão, um momento de nós pararmos e pensarmos enquanto ser espiritual que somos. Tais desesperadores eventos impõem ao homem invigilante a necessidade da meditação e da submissão à vontade do que resulta. Transformações morais que incitam à elevação. Finalizando mais um pedacinho, as endemias e epidemias que varriam o planeta no passado, continuamente com danos incalculáveis. Em grande parte são hoje capítulo superado, graças a admiráveis conquistas decorrentes da revolução tecnológica e da abnegação de inúmeros cientistas que se sacrificaram para a salvação das coletividades. Muitos outros que ainda constituem verdadeiras catástrofes caminham para oportunas vitórias do engenho e da perseverança humana. Então, nós estamos nesse livro percebendo tudo o que está acontecendo e qual que é a nossa reflexão que nós temos que fazer, né, diante desses acontecimentos. Então, nós somos chamados a essa reflexão em todos os tempos, né, revendo conceitos, valores, fazendo a tão falada reforma íntima, algo que nós falamos sempre, nós debatemos, nós estudamos, nós lemos, assistimos livros e continuamos muitas das vezes parados no mesmo lugar, muitas vezes inertes, né, em situações de comodismo, na nossa zona de conforto. Então, o planeta, ele só muda se nós mudarmos, se nós nos melhorarmos. Se não pudermos fazer algo de melhor, não há mudança, né, através de uma magia. Não existe. Então, planeta como mundo material se transforma de acordo com nossa evolução. E nós precisamos, hoje, estamos num momento de reflexão pura, que precisamos fazer essas mudanças. Então, realmente é uma hora de escolha, é posicionamento perante o acontecimento que bate a nossa porta. O que eu preciso fazer para ser melhor a cada dia, a cada momento? E lembrando sempre, Jesus no comando sempre. Isso que nós não podemos esquecer nas nossas orações. Nós não estamos sozinhos, temos a presença do Mestre Jesus. Ele, nosso amado Mestre Jesus, que está conosco desde sempre, desde a formação material do planeta Terra, né? O Cristo planetário, que há mais de 4 bilhões de anos trabalhou na formação material do planeta. Jesus veio à Terra pessoalmente, não simplesmente para nos salvar, ele veio fazer o quê? Ele veio trazer meios, né? O ensinamento necessário para que a gente possa salvar de quê? Das nossas próprias imperfeições, né? Ele trouxe a boa nova, né? A boa notícia, leis divinas. Se seguirmos, nós vamos chegar à perfeição. De tudo que ele nos deixou aqui na Terra, na sua passagem, os espíritos superiores tomaram, né, a parte moral. Para quê? Para a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. E dentre todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, né, parábolas, curas, exemplos, nós temos os sermões. E é um deles, né, que a gente mais conhece, por assim dizer, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Né? É uma estrutura moral que Jesus nos trouxe, que é um roteiro seguro, uma regra, né? Uma conduta através do qual nós atingiremos a perfeição. Então, a essência da mensagem cristã está dentro das bem-aventuranças. Então, são palavras de vida eterna,
que não fala, né, ao homem, né, ele fala ao espírito imortal. E como nós entrássemos, né, no coração de Jesus. E essas bem-aventuranças, existe uma sequência lógica, cronológica, que mostra uma gradação de conquistas psicológicas e espiritual, de virtudes que nós precisamos atingir para chegar à perfeição. São valores a serem cultivados, então são aspectos comportamentais que nós temos. Gandhi, ele falou sobre as bem-aventuranças, ele disse que se perdessem todos os livros sacros da humanidade, só se ressalvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então já teríamos algo para seguir, para chegar à plenitude, para chegar a essa perfeição. Então, Jesus, através dos seus ensinamentos, ele nos induz o quê? A prática do cumprimento das leis divinas, que é o verdadeiro entendimento de tudo que ele veio falar para nós, de tudo que ele veio exemplificar para nós. Jesus, através da questão 625 do Livro dos Espíritos, tão conhecido por todos nós, os espíritos superiores nos disse que Jesus é nosso guia e modelo, aquele que nós precisamos seguir, aquele que nós precisamos copiar. Copiar o quê? Os seus ensinamentos. Então, estudar os evangelhos, estudar Jesus, né, pelo raciocínio espírita, né, espírita que nós somos, é entender os seus ensinamentos. Não é a história de Jesus, não são os detalhes de quando ele nasceu, como ele nasceu, e não, é muito mais do que isso tudo material. É o que ele nos deixou de ensinamento, de modelo, de conduta, para que a gente pudesse estar seguindo. Lucas, nos Atos dos Apóstolos, fala que eles se intitularam cristãos. Cristão, porque seguidores da mensagem do Cristo, de suas orientações, não seguidores simplesmente de Jesus, a pessoa de Jesus. Então, o ensinamento que ele veio trazer para nós aqui na Terra. Então, o Sermão da Montanha nos remete a uma diretriz de conduta. As bem-aventuranças não é uma situação completativa, bem-aventurado, de exclusividade, de benesse, sem uma causa, mas um sentido, né, de esforço. Precisamos nos esforçar, precisamos seguir um caminho até a recompensa, né, um efeito após uma causa. Então, recordando as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles... Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nós percebemos, né, rapidamente essa leitura das bem-aventuranças, que as 7 primeiras elas tratam de virtudes e as 2 últimas de perseverança. Dá licencinha um pouquinho. Eu sei se eu estou falando muito rápido, então é a minha primeira live, se vocês me desculpam se eu estou correndo muito. Espero que estejam compreendendo até então. Que eu estou fazendo uma introdução para que a gente possa entrar, né, que o tema que nós vamos estar trabalhando hoje, que é motivos de regeneração, de resignação, perdoe. Então, mas para que a gente possa entender os motivos da resignação que nós precisamos ter perante isso tudo que está passando hoje, nós fazemos um apanhado da história de onde saiu a resignação. Então, as bem-aventuranças. Então, o ensino de Jesus, eles não poderiam ser aleatórios, né? Suas palavras não poderiam ser casuais, eram bem pensadas, bem planejadas. Ele não jogava as palavras, tudo tinha um porquê.
né, um encadeamento, tudo se ligava, tudo que ele dizia para nós tinha uma razão de ser. Porque Jesus escolheu essa ordem, porque é uma ordem cronológica que nos remete a esse trabalho. Pedagogo por excelência, né? Hoje até é dia do pedagogo, né? O parabéns a todas as pedagogas que estão me assistindo, né? E que não estão me assistindo nesse momento, vão assistir mais tarde. Hoje é dia do pedagogo, né? O único título, né, que Jesus aceitou a ter, né? O mestre, né? Um pedagogo, ele nos ensinava, né? Ele nos mostrava, ele nos levava a essa reflexão. Então, bem-aventurados é uma expressão que Jesus significava o quê? Os felizes, sob um aspecto espiritual. Porque se a gente olhar essas bem-aventuranças pelo aspecto físico, nós não vamos compreender que sofrer, chorar para um dia, mas que dia é esse? Então a gente precisa ter esse olhar espiritual. Jesus nos convida, então, a trilhar um caminho que é uma escada, que nos leva à perfeição, através do quê? De uma mudança comportamental. Então, essas virtudes são como se fossem degraus que nós precisamos estar subindo, um a um, até chegar a essa perfeição. Então, nós temos de cada degrau, 7 degraus, até chegar à plenitude, a espíritos perfeitos, por assim dizer. Então, primeiro degrau, pobres de espírito. Eles verão o reino dos céus. E esse degrau é o degrau da humildade. Depois, nós vamos alcançando o degrau, né, dos aflitos, que serão consolados, que é a virtude da resignação, e vamos subindo cada virtude até ser os pacificadores. Portanto, então, nós temos o quê? Uma escada com degraus ascensionais que nos conduzem a essa perfeição. E para atingir uma virtude, nós temos que passar pela primeira. Não tem como a gente pular degrau. Não tem, a natureza não dá saltos. Nós temos que nos esforçando, trabalhando individualmente, virtudes pequenas, paciência, né, tolerância, algumas para que tenhamos grandes virtudes, para que a gente possa realmente estar se melhorando. Então, a ordem das virtudes se inicia na humildade. Ela não é a virtude mais importante, mas sim a primeira, né? Sem ela, nós não vamos chegar às outras virtudes. Então, ela, por assim dizer, não é a maior. Ela é importante para que a gente consiga chegar a essa escada da perfeição. Então, toda a virtude, ela tem uma recompensa proporcional que é a virtude adquirida. Aí a gente percebe na humildade, né? O reino dos céus não é uma localização, não é um lugar apenas, mas ter humildade aonde estiver, na matéria ou fora da matéria. Então, é um céu, um estado de consciência. O humilde, ele se contenta não que ele tem, ele se contenta com o ele não tem, ele se contenta na falta, na abastança. Então, independente da tua dor, ele se torna alguém humilde. E essa virtude, segundo a Joana de Ângeles, a virtude da humildade é o equilíbrio entre o que se é e o que se pensa em ser. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, essa compreensão, né? Manter-se, né, equilibrado, manter-se responsável, manter-se coerente, né? Independente da situação que nós estivermos passando. E hoje, né, diante de toda dessa pandemia, dessa dor, desse sofrimento que bate em nossa porta, nós precisamos estar refletindo, pensando nessa questão. Então, virtude pela qual nós precisamos, né, compreender. A humildade nos faz compreender que espíritos imortais que nós somos. E a virtude, né, o segundo degrau é a virtude da resignação, que nós vamos abordar hoje, né? Tomara que a gente não extrapole muito o horário, vamos caminhando para a gente que não perder muito tempo. Então, motivos de resignação, né? De tudo que nós estamos passando, vivenciando esse isolamento social, né? Diante da dor de um ente querido, diante da doença que dá batendo às nossas portas, né? Como nós, espíritas que somos, nós temos que nos comportar diante disso tudo
que está acontecendo. Como cristãos que nós somos, seguidores, né, da mensagem do Cristo, como nós vamos nos comportar diante de tudo isso? Com medo, com raiva, com impaciência, com revolta? Então, muitos sentimentos negativos que batem nas portas o tempo inteiro. O que eu tenho que fazer? Né? Ou seguir as palavras do Mestre Jesus. O que eu preciso fazer essa escolha hoje? Então, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Jesus aponta uma compensação que hão de ter os que sofrem. E a resignação que leva o convalescente a bendizer do sofrimento com o prelúdio da cura. Motivos da resignação. Mensagem esta que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos reporta, nos traz a reflexão do que nós estamos passando hoje. Né? Resignação é a certeza que a cura é certa. Esperança e confiança em dias melhores. Nós precisamos acreditar. Os que choram, os que sofrem, sem humildade, eles não entenderão a dor. Por que da injustiça? Por que dos sofrimentos? Não desenvolverão a resignação, que é a virtude alcançada após a humildade. Nós precisamos, né, confiar. Humildade em saber e compreender que é importante, que existe um poder superior, nosso Pai maior, Deus, que tudo sabe, que tudo vê e que tudo provê. Não cai um fio do nosso cabelo, uma folha de uma árvore, sem que ele saiba. Então, portanto, resignar-se é submeter-se voluntariamente às leis de Deus, por reconhecer que ele é absoluto na sua perfeição, causa de tudo que existe. Ele não comete erros, Deus não tem enganos. Suas leis são sábias, amorosas, né, e nos levam à felicidade. Embora possa, né, essas definições de resignação serem interpretadas, né, por uma aceitação passiva, uma acomodação diante do sofrimento, algumas pessoas até julgam que nós, espíritas, né, só falamos de sofrimento, aceitação de dor, somos até insensíveis, né, não compreende. Tão grande é o poder da doutrina espírita em nossas vidas, nos alertando, nos trazendo essa compreensão que nós precisamos compreender. Então, essa resignação, ela pode ser interpretada pela submissão, mas uma submissão racional, lógica, ativa, de quem se sente seguro, confiante perante o Pai Criador. Então, resignação nunca é uma acomodação. Pelo contrário, elas são compreender a dor e buscar meios para sair dessas situações. Então, as provações, quando eram enfrentadas, né, com a devida resignação, confiança do Pai Maior, nos permite o quê? Nos permite, né, pensar nesse aprimoramento. Então, a resignação, ela tem o poder de anular o impacto do sofrimento, conforme André Luiz nos relata nas suas obras, compreendendo que tudo passa. Nosso querido Chico Xavier, ele sempre nos dizia isso, né? Tudo passa, qualquer situação, tudo passa. Então, quando olharmos os nossos, né, problemas terrenos, nós vamos compreender que ele não tem toda essa dimensão. Quando nós passarmos a olhar o problema do outro, nós percebemos que não tem toda essa dimensão. Então, são vários os motivos que nos levam, né, até a resignação diante dos sofrimentos. Então, por que hoje, né, eu preciso ter essa resignação? Que motivos me levam a confiar? Então, eu preciso ter uma confiança em Deus, na sua sabedoria, no seu amor. Se nós, homens, imperfeitos que somos, né, queremos o melhor para os nossos filhos, porque Deus, na sua absoluta perfeição, não assim seria. Então, nós precisamos ter essa confiança, compreendendo e aceitando a imortalidade dos espíritos, né? Que leva, nós tendo essa compreensão da imortalidade, nós vamos perceber as situações da vida como tudo
passageiro, tudo passa, a dor física passa, e tudo vai, né, dando um melhor sentido para as coisas. Compreender as leis divinas, né, a reencarnação. Se a gente compreende a reencarnação, né, dando meios para que o espírito possa crescer de espírito simples e ignorante até chegar à perfeição, que todas as dificuldades materiais que nós porventura passarmos nessa existência é para que nós possamos melhorar, para que a gente possa estar evoluindo. Então, se a gente compreende a reencarnação, que é um princípio da doutrina, a reencarnação, acreditando ou não, ela existe, ela é lei divina, nós vamos nos sentir mais confortados com toda essa situação. Então, aceitar também a lei de ação, encarnação, de ação e reação, que dá cada um segundo as suas obras, que temos que corrigir os nossos equívocos, as nossas omissões, né? Todo sofrimento deriva de uma causa, a causa que nós mesmos compartilhamos, que foi nós mesmos que criamos. Entender principalmente as promessas de Jesus, as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças são promessas que só podem ser compreendidas no decorrer da vida eterna, no nosso processo de espírito mortal. Se a gente não tiver esse olhar para a vida futura, para a vida espiritual, nunca nós vamos compreender as bem-aventuranças. Elas não vão sair de um papel um simples poema bonito. Então nós temos que compreender a sua essência, né? É o amanhã, é o porvir. Nós temos que acreditar, nós temos que aceitar tudo isso que ele nos fala. Então, aceitar que pode realizar seu desenvolvimento, né, com muito mais facilidade, com menos sofrimento, submissos às leis divinas. Compreender, né, que nós estamos aqui na Terra de passagem, né, que nós estamos numa escola evolutiva, que nós estamos submetidos às leis de Deus, que nós estamos, né, aqui de acordo com nossos erros, nossos equívocos, mas nós temos que prestar, né, responsabilidade por nossos atos. Então, nossa compreensão e a aceitação desses princípios, né, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Inevitáveis os infortúnios da vida que nós recebemos, né? Nós temos esses testes e nós vamos nos libertando através desses testes, libertando das nossas dívidas, né? Com confiança, com certeza que essas experiências que nós estamos passando são úteis e necessárias para o progresso espiritual. Então, compreender a dor como um mecanismo de evolução, de aprendizado. A dor é terapêutica, né? Ela é consequência dos nossos próprios atos. Não é sofrer por sofrer. A resignação nos dá esse olhar. Eu vivo sofrendo, eu só sofro. Não, eu sofro porque eu estou respondendo. Não estou sendo punido, eu estou sendo castigado por Deus por meus atos falhos. Mas eu tenho que prestar responsabilidade. Todos os atos têm uma consequência e eu tenho que voltar a acertar em todos os momentos, né? Se Deus é justo, né? Justa será a aflição. E essa aflição, como eu já disse, não é punição, é consequência. Nós somos responsáveis perante as leis divinas, tudo aquilo que nós fizemos. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, tudo que nós estamos passando, essas consequências que prestamos as nossas responsabilidades, tem um caráter pedagógico. Deus não nos pune. E o Espiritismo faz-nos compreender esse mecanismo de evolução que nós temos que passar. Então, através da dor, nós compreendemos o nosso crescimento e precisamos tirar proveito de tudo que está acontecendo. Então, o Espiritismo, através da fé raciocinada, nos leva e nos traz elementos que nós podemos compreender. Então, como nós vamos nos comportar diante desse momento único nas nossas vidas hoje, desta encarnação? Que podemos ter passado tantos conflitos, tanta coisa que a Terra já passou, né? Outras pestes, guerras, tantos acontecimentos, mas é único nesta encarnação.
Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, né, é não se revoltar diante de tudo que está acontecendo. Indiretamente a gente se revolta, a gente vê situações de forma desequilibrada, muitas vezes nós nos comportamos e nos revoltamos contra tudo e contra todos, né? Independe de tudo que está acontecendo. Porque esse isolamento, né, em casa, sem as pessoas, sem convívio social, sem conversa, sem o nosso trabalho, sem as nossas casas espíritas, outras instituições, né? Nós ficamos aí muitas das vezes assistindo só noticiários, tudo que passa na TV, na internet. Faz o quê? Faz com que a gente cultive sentimentos de revolta, de raiva. Né? Quantos de nós estamos revoltados, irados com os políticos que estão desviando as verbas? Muitas vezes nós sentimos inseguros, né? Porque a gente não sabe o que é a doença, se tem remédio, quando vai vir a cura, quando vai ter uma vacina, e a gente fica inseguro. E quantas vezes com pânico, sentimos pânico diante das mortes que estão ocorrendo. Então, esses sentimentos, eles fazem o quê? Eles trazem prejuízo para nós mesmos. Esse sentimento traz o quê? Traz uma carga negativa para nós mesmos. Nós que vamos adoecer vendo tudo isso que está acontecendo. É troca de farpas, é desavenças, são um conflito, muito sofrimento. Então, é uma carga muito negativa e nós temos que livrar dessa carga negativa. Sabe o que acontece? É como nós estivéssemos segurando brasa. Sabe? Imagina a gente pegar lá na churrasqueira, vamos lá na churrasqueira, pega 2 brasas e segura na mão. E a gente fica segurando essa brasa, pensando assim, a hora que eu encontrar o fulano de tal, vou jogar essa brasa nele. Jogar todo esse meu ódio, meu rancor, essa minha mágoa em cima de alguém. E o que acontece? Eu fico segurando essa brasa, tá queimando a mim mesmo, tá me adoecendo, que muitas das vezes eu nem vou encontrar essas pessoas que eu tô nutrindo tanto ódio, tanta raiva. Então a gente precisa o quê? Se livrar desse sentimento que está nos fazendo mal. Nós precisamos mudar a sintonia, precisamos ter fé, coragem, paciência. Nós precisamos saber tirar proveito dessa situação, porque tudo é aprendizado, né? E se nós compreendermos os princípios da doutrina espírita, os atributos de Deus, né, em sua bondade, sua misericórdia, sua justiça, se assimilarmos realmente que cada um, segundo as suas obras, por quê? Por que eu vou ficar sofrendo, me revoltando? O que o outro está fazendo errado? Né? No seu devido tempo, serão chamados a prestar conta dos seus atos. Pode escapar da justiça dos homens, mas da justiça de Deus ninguém fica impune. Então, vamos liberar essas emoções negativas que estão nos fazendo mal. Vamos cuidar do quê? Da nossa casa espiritual. Vamos cuidar dos nossos próprios atos. O que nós, individualidade, estamos fazendo de útil, de proveitoso, edificante, em prol de nós mesmos e o do outro. Eu posso ser próximo de quem? Toda essa situação que eu estou vivendo nesse momento, né? Se nós ajudarmos uma única pessoa, nós já estamos sendo próximos de alguém. Nós já estamos praticando a caridade, a verdadeira caridade, o amor em nós, o movimento, né? Nós somos construtores da nossa história. Se temos livre-arbítrio, podemos escolher, né, o que nós estamos vendo, que nós estamos lendo, que nós estamos ouvindo. Nós não precisamos ficar mercê de todo esse pânico, de toda essa situação que eles querem incutir em nossos sentimentos. Vamos nos livrar, vamos trazer coisas que nos fazem bem, vamos fazer a escolha correta, tanta coisa boa que está acontecendo, né? Vamos deixar esses números de mortos. Ai, quantos morreram? Quantos estão doentes? Quanto positivou? Vamos olhar o número que curou. Vamos ver quantas pessoas estão fazendo algo diferente para mudar essa sintonia, né? Vamos
lidar com essa situação, com a doença, com resignação. Que nós precisamos ter duas vertentes nessa questão da resignação. Nós precisamos ter ação, né? Porque resignação é sair da zona de conforto. Nós precisamos ter ação, agindo conforme deve ser agir, né? De acordo com as orientações das autoridades competentes para o bem da população. Seguir as suas orientações. E temos que fazer também o quê? Orar. Orar para que possamos sair dessa provação, né, coletiva que nós estamos passando, né? Orando por um mundo melhor, orando por aqueles que sacrificam pelo bem da humanidade, orando até por aqueles que estão se perdendo pelos erros. Então, é um momento que nós precisamos fazer o quê? Buscar a paz, buscar o amor, buscar a empatia, né? Possamos crescer espiritualmente, possamos crescer como espíritos imortais que nós somos, né? Portanto, a resignação, ela tem que nos trazer sentimentos que nos fazem mudar verdadeiramente. E um dos sentimentos, né, um comportamento encontrado, né, que nós escutamos muito em muitos momentos, é a resiliência. É a resiliência que tem que nascer em nós. Que resiliência é a capacidade que nós temos de ser flexíveis em nossos pensamentos, comportamentos, nos momentos que estamos enfrentando as dificuldades e as turbulências do dia a dia. Nós vemos pessoas se reinventando, pessoas que perdem emprego, buscam outro meio de sobreviver, estão aprendendo, né? Quantas nós estamos dentro dos nossos lares aprendendo outras atividades, estamos aí com a tecnologia, né? Professores dando aulas remotas para criancinha no jardim até as universidades, tendo que aprender, que muitos não sabiam lidar com a tecnologia. Estamos hoje aqui, né, fazendo essa transmissão, essa live é a primeira vez, e achávamos até que não conseguiríamos. Espero que esteja atingindo o objetivo, né? Nós já estamos chegando, finalizando, que eu acho que a gente já está passando muito do tempo, né? Então, nós precisamos, né, aprender novas habilidades, aproveitar o tempo, né, para a gente poder aprender outras coisas, outras habilidades, tanta coisa que nós perdemos tanto tempo. Eu não tenho tempo. Agora nós temos tempo de estar aprendendo. Me recordo agora, eu não sei se foi numa palestra do Alberto Almeida, que ele contava que eles foram fazer uma visita a uma tarefeira, 70 anos, que tinha quebrado as pernas, e eles foram muito ansiosos fazer uma visita a ela, né, levar o evangelho para ela, e quando chegou lá para fazer essa visita, ela acamada, aí conversaram em determinado momento. Ela falou assim: agora eu vou ter que interromper a conversa, que eu preciso fazer minha aula de violino. Aí ele disse: mas nunca tinha comentado que fazia aula de violino? Aí ela disse: não, eu estou aproveitando essa oportunidade que eu estou parada, não posso me locomover, e fazendo uma aula de algo que eu sempre sonhei, que é uma aula de violino. Então, uma senhora de 70 anos que estava impossibilitada, estava aproveitando esse momento. E nós estamos em casa com as nossas pernas perfeitas, nossos braços perfeitos, nossos olhos perfeitos, e temos muita coisa que a gente possa estar fazendo ainda, né, de aprendizado. Então, tudo é muito novo, né? Tudo é muito inesperado para nós. Como eu já disse no início, a gente achou que transformação seria algo mágico. Então, todo o mundo irá mudar. Nós vamos mudar diante de tudo. Tem uma mensagem que é vinculada muito desde o início, né, nos meios, nas redes sociais, que diz, né, nós não podemos voltar ao normal, porque o normal era exatamente o problema. Precisamos voltar melhores. Nós precisamos sair disso melhores, menos egoístas, menos solidários, solitários, mais humanos. Quanta coisa que nós podemos sair dessa situação. Então, quando tudo passar, que lição vamos tirar dessa experiência? Lembrando sempre, né, a presença do Mestre Jesus na nossa vida. Então, quando sentirmos cansado, quando o desânimo nos abater, lembra, olhe,
feche os olhos, lembre, sinta a presença do Mestre Jesus, né? Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e repreendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos sentir nesse momento a presença dele, né? Chegando perto de cada um de nós, lembrando que ele vela com a certeza absoluta para a nossa vitória. Ele permanece junto do leme. Ele nos guia em todos os momentos da nossa vida. E muitas vezes ele nos carrega no colo quando nós sentimos o peso da caminhada. Então, vamos sentir a presença do Mestre Jesus na nossa vida. Vamos, quando nós sentimos fragilizados, amedrontados, né? Nós estamos sentindo a falta do abraço, o abraço dos nossos amigos, nossos parentes, nossos filhos, né? Nós sentimos a falta de tantas pessoas ao nosso lado. Então, vamos nesse momento, né? Tão carente que estamos, vamos nos abraçar virtualmente e, principalmente, vamos sentir a presença do Mestre Jesus nesse instante, nos abraçando e dizendo: eu estou aqui. Acalma, confia, a tempestade vai passar. Tenha fé, tenha esperança, tenha confiança que tudo vai passar. Todos os males, tudo passa. A dor, o sofrimento, tudo passa. Sintamos nesse instante a presença dos mentores espirituais de cada casa, nos abraçando, nos confortando, nos aliviando, tirando de dentro de nós todo esse sentimento que está fazendo com que a gente estacione, que a gente não sinta o que está acontecendo, que é a melhoria. Não tenhamos medo, não tenhamos pânico, confiemos na presença do amigo espiritual. Eu gostaria agora, né, de estar encerrando, agradecendo a presença de todos que estão me assistindo online. Eu não posso esquecer de mandar um abraço ao meu sobrinho lá de Juiz de Fora, que está vibrando por mim, que merece. E não, todos os meus sobrinhos, todas as minhas irmãs, meus amigos, todos que estão vibrando por essa primeira live que iniciou hoje, através do Facebook, do 24º Seu. Então, nesse momento, nós vamos encerrar, nós vamos fazer uma oração de encerramento. E eu gostaria, né, de fazer uma pequena oração que me acompanha desde a infância, mas é uma oração que toca fundo do meu coração. E eu tenho certeza que essa oração vai falar no fundo de cada coração, porque é um momento que nós estamos passando de turbulência, é um momento que nós estamos passando de escolhas. Qual a escolha que nós vamos fazer? Então, nesse momento, vamos nos conectar com a espiritualidade maior, agradecendo esse momento que nós passamos, pedindo que Deus nos dê a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e a sabedoria necessária para distinguir uma das outras. Que Jesus, no seu infinito amor por todos nós, os mentores espirituais de cada casa de oração, possa conosco neste momento levar o alívio, o consolo a todo aquele coração que nesse momento aflito pede socorro, que possa ser amparados, fortalecidos na misericórdia de Deus. Sintamos nesse instante um remédio espiritual chegando a cada um de nós, e que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, possa levar o nosso pensamento àqueles que mais necessitam e enviar as vibrações salutares, fortalecendo a cada um de nossos irmãos.
Que Jesus e os mentores espirituais, nesse instante, agradecidos, encerramos essa transmissão. A sua santa paz, no seu santo divino amor. Graças a Deus.